Desde o princípio, antes que qualquer forma de vida existisse na Terra, antes que o tempo tivesse significado para nós, uma conversa silenciosa, profunda e carregada de amor acontecia no céu. Era algo que nenhum ser criado poderia imaginar, porque envolvia uma decisão que mexia com o futuro de todos os mundos criados. A queda do homem ainda não acontecerá, mas o Pai, que tudo vê, já sabia que, em breve, a criatura que ele formaria com tanto carinho escolheria um caminho que traria consequências devastadoras. Nada ainda havia sido dito aos anjos, mas o universo espiritual inteiro já parecia respirar com uma expectativa que ninguém sabia explicar. Como se algo enorme estivesse prestes a acontecer. Foi nesse cenário que o pai chamou seu filho para perto, não porque ele precisasse revelar algo que o filho não soubesse, mas porque, naquele momento, todo o céu testemunharia a manifestação mais profunda do amor divino. O pai explicou que o ser humano, quando fosse criado, teria liberdade real, aquela que não pode ser manipulada nem forçada. E, justamente por ser livre, cairia. Isso não era um desejo de Deus, mas um resultado inevitável da liberdade verdadeira. O pecado surgiria, como já havia surgido com Lúcifer, e alcançaria a família humana. E então veio a frase que encheu o céu de um silêncio que parecia durar uma eternidade. Se o ser humano caísse, se entregaria à destruição eterna, porque a lei que governa o universo não podia ser mudada para salvar alguém. Os anjos não haviam sido chamados ainda, mas o filho ouviu tudo com a serenidade de quem compreende o preço do amor. A lei não podia ser alterada. Não porque fosse rígida, mas porque ela representava o próprio caráter de Deus. Justiça perfeita, amor absoluto, ordem que sustenta toda a vida no universo. Mudar a lei seria destruir a própria estrutura do céu. E, se isso acontecesse, tudo deixaria de existir. A única forma de salvar o ser humano seria alguém assumir a culpa do pecado e morrer em seu lugar. Mas não poderia ser um anjo. Nenhum ser criado teria vida suficiente para oferecer em troca de toda a humanidade. Nenhum deles poderia revelar plenamente o amor divino. E nenhum deles poderia carregar o peso infinito da separação entre Deus e o pecado. Foi então que o Filho, com uma disposição que nenhum anjo jamais conseguiria imitar, se ofereceu. Ele não fez isso como quem faz um sacrifício heróico para impressionar. Ele fez como quem entende que o amor exige ação. Disse ao Pai que tomaria sobre si a natureza humana, conviveria com a dor, com as tentações, com a rejeição, com as limitações e, finalmente, com a morte. E não qualquer morte, mas a morte que separa, a morte que recair sobre o pecador. Ele aceitaria ser tratado como culpado para que o pecador pudesse ser tratado como inocente. Aceitaria ser rejeitado para que o ser humano pudesse ser perdoado. Aceitaria caminhar por um mundo de trevas para devolver luz àqueles que escolheram o caminho errado. Quando essa decisão foi declarada, o céu inteiro ficou em uma quietude que nenhum ser criado conseguiria descrever. Os anjos, ao serem chamados para ouvir a revelação, ficaram profundamente comovidos. Alguns choraram, não de tristeza, mas de uma mistura de amor, admiração e reverência que só seres puros podem sentir. Eles sabiam que perderiam a companhia constante do Filho. Que ele desceria a um mundo cheio de riscos, que sofreria, que enfrentaria dor real, que viveria entre homens que nem sequer compreenderiam quem ele era. A comoção tomou conta deles, mas ao mesmo tempo, reconheceram que o plano era perfeito. Só o Filho poderia salvar a humanidade. Só ele poderia revelar ao mundo o caráter do Pai. Só ele poderia vencer o mal onde o mal tentava destruir. E então Deus abriu aos anjos algo ainda mais profundo, uma visão do futuro. O universo inteiro viu, como se fosse uma grande sequência de eventos projetada diante deles, o que aconteceria se o resgate não fosse realizado. Viram a queda de Adão. Viram o avanço do mal, viram a destruição de vidas, a corrupção, a dor, a violência, a guerra, o sofrimento que o pecado espalharia. Viram a terra mergulhada em trevas espirituais. Viram o desespero de uma humanidade perdida. E viram, com clareza absoluta, que sem intervenção divina tudo seria consumido pelo caos. Não haveria esperança. Não haveria volta. Não haveria saída. Mas também viram o outro lado. Viram o Filho caminhando entre os homens, falando com graça, curando, libertando, elevando, restaurando. Viram o caráter do Pai sendo refletido em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar. Viram a batalha espiritual acontecendo dia após dia,
com o inimigo tentando impedir, de todas as formas, que o plano se cumprisse. Viram o filho rejeitado, ferido, abandonado, mas ainda assim firme. Viram a cruz, viram a ressurreição. Viram o triunfo. E viram milhões de pessoas, ao longo das eras, escolhendo novamente o caminho da vida, não porque foram forçadas, mas porque foram conquistadas por um amor que não tem comparação. Essa visão profunda, revelada aos anjos antes mesmo da criação da terra, deixou claro que o plano de salvação não era improvisado. Ele já existia no coração de Deus muito antes do pecado surgir. Isso mostrava algo extremamente forte. Deus nunca é pego de surpresa. Ele nunca reage tarde demais. Ele sempre age por amor. E esse amor sempre vem antes do erro, antes da queda, antes do ser humano perceber que precisa de ajuda. Quando o homem pecasse, a solução já estaria em andamento. Quando ele se afastasse, a ponte já estaria construída. Quando ele desistisse, Deus ainda estaria de braços abertos. Nesse momento, os anjos entenderam algo que transformou a forma como viam o Pai e o Filho. Eles perceberam que o amor divino não se revela apenas no poder, mas principalmente no sacrifício. Viram que a vida do céu girava em torno da entrega, da generosidade, da disposição de fazer o que é certo não por obrigação, mas por amor. E isso elevou a adoração deles a um nível ainda mais profundo. Não adoravam somente porque Deus era grande, mas porque Deus era bom. Não adoravam apenas porque Ele era poderoso, mas porque Ele era amoroso. E, diante de tamanha revelação, eles cantaram com fervor que nunca havia sido visto até então, agradecendo a Deus pela decisão mais extraordinária do universo. Mas, apesar de todo esse movimento de glória e reverência, algo mais silencioso começava a acontecer nessa primeira parte do plano. Uma compreensão nova nascia no universo, a compreensão de que o amor tem preço. Não um preço financeiro, não um preço imposto, mas um preço emocional, espiritual, existencial. O filho sabia exatamente o que enfrentaria. O pai sabia exatamente o que sofreria ao vê-lo rejeitado. E, mesmo assim, os dois escolheram seguir em frente. Porque, para eles, a humanidade valia o sacrifício. Valia o risco. Valia a dor. Nada do que viria depois seria por acaso. Tudo faria parte do plano mais poderoso já concebido, um plano que mudaria para sempre a história do mundo. Depois que o céu compreendeu o plano e que o universo inteiro viu, nas visões mostradas por Deus, o que aconteceria no futuro, algo extraordinário começou a se revelar de maneira ainda mais clara. A salvação não seria apenas uma resposta ao pecado, mas uma demonstração do caráter de Deus diante de todos os mundos criados. Era como se Deus abrisse, lentamente, o coração diante das criaturas, permitindo que entendessem que o amor verdadeiro não é passivo, não é estático, não é um sentimento que observa de longe. Amor verdadeiro se move, se envolve, se entrega, se sacrifica. E foi isso que começou a ficar evidente quando o Pai apresentou, com detalhes, como aconteceria a salvação do ser humano. Os anjos ouviram, com atenção absoluta, o que ainda não compreendiam plenamente. O Filho desceria à terra não apenas para morrer, mas para viver como um homem comum. Ele não seria cercado de privilégios, não viria com aparência gloriosa, não seria reconhecido como rei. Ele viria como alguém comum, como um de nós, caminhando entre seres humanos que mal entenderiam sua presença. A ideia causou impacto profundo. Muitos anjos não conseguiam imaginar o Filho, aquele que comandava os exércitos celestiais, vivendo entre homens que sofreriam, pecariam e até zombariam dele. Mas quanto mais Deus explicava, mais claro ficava que essa proximidade era essencial. Só assim o ser humano poderia ver quem Deus realmente era. Só assim poderia compreender que Deus não governa com distância, mas com proximidade. A lei de Deus, que tantos mal interpretariam ao longo da história, foi revelada naquele momento em seu aspecto mais profundo. Os anjos compreenderam que ela é imutável porque expressa o amor que sustenta o universo. Não se trata apenas de regras, mas de princípios eternos que mantêm a harmonia entre todas as criaturas. Se essa lei fosse quebrada sem consequência, o universo mergulharia em caos. A salvação não poderia ser baseada em ignorar a lei, mas em cumprir sua justiça ao mesmo tempo em que revelava misericórdia. E isso só poderia acontecer se alguém assumisse o lugar do pecador. Não por força, mas por voluntariedade. E só o Filho, sendo divino, tinha capacidade para isso. Quando Deus mostrou que o Filho tomaria sobre si a natureza humana, mas viveria sem pecado, um entendimento profundo surgiu. Ele enfrentaria todas as tentações pelas quais o ser humano passaria. Não de longe, não como observador, mas na pele.
Enfrentaria fraqueza, cansaço, dor, rejeição. Sentiria fome, sede, limitações físicas. Os anjos nunca tinham visto o filho em um estado que não fosse glorioso, e essa visão os tocou profundamente. Eles se ofereceram para acompanhar o filho de maneira constante, para protegê-lo, para sustentá-lo. Mas Deus explicou que, embora os anjos estariam próximos, muitas batalhas o filho enfrentaria sozinho, sem intervenção sobrenatural. Isso era necessário não apenas para vencer o inimigo, mas para mostrar ao ser humano que a obediência é possível mesmo sob as circunstâncias mais difíceis. A partir desse momento, uma emoção diferente começou a se espalhar entre os anjos. Não era apenas reverência, mas um senso profundo de missão. Eles entendiam que o plano não dizia respeito apenas ao homem, mas ao universo inteiro. Cada etapa, cada gesto, cada palavra do filho serviria para esclarecer a verdade sobre Deus e para expor as mentiras que Satanás havia espalhado desde sua rebelião. O universo todo veria que Deus nunca usou poder para se impor. Veria que ele não controla pela força, mas pela verdade. Veria que ele não salva pelo medo, mas pelo amor. Foi então que Deus revelou outra parte crucial do plano. A humanidade precisaria de um meio concreto para compreender o sacrifício do Filho antes mesmo que ele viesse à Terra. O ser humano, após a queda, veria a morte pela primeira vez. Veria sangue derramado. Veria o sofrimento. E tudo isso seria chocante e novo. Deus, sabendo disso, apresentou o sistema sacrificial, não como algo cruel ou sem sentido, mas como um símbolo profundo que apontava para algo maior. Quando um cordeiro fosse oferecido, quando seu sangue fosse derramado, aquilo não seria o fim de um animal, mas uma lição visível de que o pecado tem consequências reais. E mais, de que alguém inocente tomaria o lugar do culpado. Os anjos ficaram impressionados com a profundidade desse simbolismo. Eles entenderam que, para o ser humano, o sacrifício seria um lembrete de que a vida não pode ser tomada de forma leviana. Seria também um aviso constante de que a salvação tem preço, não um preço pago pelo homem, mas pago por Deus. Os sacrifícios apontariam para o momento em que o Filho derramaria seu próprio sangue. Era um ensino que atravessaria gerações, culturas e épocas, preparando a humanidade para reconhecer o Cordeiro verdadeiro quando ele chegasse. A visão do futuro continuou sendo revelada aos anjos, mas agora com foco no que aconteceria após a queda de Adão e Eva. Eles viram, com profunda tristeza, o sofrimento que o pecado traria. Viram os primeiros seres humanos experimentando a dor, a perda, a separação. Viram a terra, antes perfeita, começando a se degradar. Viram a natureza perder parte de sua beleza e harmonia. Viram a violência surgir pela primeira vez. Viram a vida se tornar difícil. E, mesmo assim, em meio a esse cenário sombrio, também viram que Deus não abandonaria o homem. Viram o Filho aparecendo ao longo da história, guiando patriarcas, inspirando profetas, sustentando pessoas comuns que escolheriam permanecer fiéis mesmo em meio à corrupção generalizada. Viram Deus dirigindo cada detalhe da história humana com paciência infinita. Viram o céu inteiro envolvido em proteger a humanidade, em preservar a linhagem através da qual o Messias viria. E viram Satanás, incansável, tentando atrapalhar o plano, tentando corromper, destruir, manipular, enganar. A batalha espiritual, revelada diante dos olhos dos anjos, era muito maior do que o ser humano poderia imaginar. Mas, em cada visão, Deus sempre mostrava o fim, o triunfo final. O mal seria vencido, não pela imposição de força, mas pela vitória moral, espiritual e redentora do Filho. A justiça divina seria satisfeita. A misericórdia se revelaria em sua plenitude. E o universo inteiro reconheceria que Deus sempre agiu com amor, mesmo quando o ser humano não entendia. Quando essa realidade se tornou clara para os anjos, algo mudou dentro deles. Eles passaram a apreciar a lei de Deus de uma maneira completamente nova. Antes, obedeciam porque a lei era boa e justa. Agora, obedeciam porque percebiam que a lei refletia o amor que o Filho demonstraria ao se sacrificar. Obedeciam por admiração. Obedeciam por gratidão. Obedeciam por amor. Essa compreensão profunda do plano de salvação não apenas os fortaleceu espiritualmente, mas também os encheu de compaixão pela humanidade. Eles sabiam que os seres humanos enfrentariam lutas intensas. Sabiam que experimentariam fragilidade emocional, tentações, conflitos internos, dores que eles, anjos, jamais sentiriam. E, por isso, se comprometeram a acompanhar e ajudar cada pessoa que buscasse a Deus com sinceridade. A salvação não seria apenas um ato divino,
seria uma obra celestial coletiva, onde o céu inteiro trabalharia em favor da humanidade. E, enquanto o plano era revelado, o universo entendia aos poucos que a salvação não tratava apenas de perdoar pecados, mas de restaurar completamente o ser humano, sua mente, seu caráter, seu senso de propósito. O Filho não veio apenas para livrar o homem da morte, mas para devolvê-lo à vida verdadeira. Uma vida de comunhão com Deus, de harmonia interior, de crescimento eterno. Quando aquele conselho celestial se encerrou e o plano da salvação foi oficialmente estabelecido, algo mudou silenciosamente na atmosfera do universo. A decisão já estava tomada. O Filho de Deus se ofereceria para entrar no mundo, assumir a natureza humana e morrer no lugar da humanidade. Esse pensamento, que nenhum ser criado jamais ousaria conceber, tornou-se a esperança de todos os mundos que nunca haviam caído. E, para os anjos, essa notícia trouxe uma mistura de adoração, reverência e espanto. Eles sabiam que algo profundo estava sendo iniciado, algo que tocaria não apenas a terra, mas também o coração de toda a criação. A partir daquele momento, cada ser celestial compreendeu que o reino de Deus não seria apenas sustentado por poder, mas por amor sacrificial. A lei não seria abolida, a justiça não seria alterada, o padrão não seria reduzido, mas Deus assumiria sobre si mesmo o preço da rebelião humana. Isso, por si só, era tão monumental que os anjos se reuniram com mais frequência, olhando para o futuro com um tipo de expectativa silenciosa. Eles entendiam que a humanidade não fazia ideia do que estava acontecendo acima de sua cabeça, e que, ainda assim, tudo estava sendo movido por amor irresistível. Enquanto isso, Adão e Eva, ainda no início de sua existência caída, caminhavam pela terra sentindo o peso de algo que jamais haviam vivido antes, a distância de Deus. Eles não podiam ver essa reunião celestial em detalhes, mas percebiam algo no ar, um eco suave de esperança que parecia desfilar pelos ventos da tarde. Porém, ao mesmo tempo, sentiam a vergonha que agora grudava neles como um manto pesado, lembrando-os da escolha que tinham feito. Cada folha caída, cada animal que demonstrava temor diante deles, cada canto do jardim que agora parecia mais distante, tudo falava da mesma realidade. Alguma coisa preciosa havia sido quebrada. E, nessa nova realidade, Deus começou a revelar de maneira gradual e pedagógica o que significava o plano da salvação. Não seria simplesmente uma promessa abstrata. Seria demonstrado, encenado, explicado através de símbolos tão profundos que o próprio céu se curvaria para observar. O primeiro grande símbolo estava prestes a acontecer. Adão e Eva viriam algo que nunca imaginariam ver, algo que marcaria para sempre sua relação com o pecado e com a redenção. Quando Deus lhes falou sobre o sacrifício, o conceito era estranho demais para ser compreendido. Até aquele dia, nada havia morrido. A natureza inteira era uma sinfonia de vida absoluta. Porém, agora, a morte seria a linguagem que explicaria o custo do pecado. Não porque Deus desejasse dor, mas porque aquela geração, a primeira da Terra, precisava ver com os próprios olhos a gravidade daquilo que havia acontecido. E assim, diante deles, um cordeiro, puro, sem mancha, dócil, foi oferecido como primeiro sacrifício. Foi um momento tão solene que até os anjos sentiram o impacto. Eles sabiam, aquele cordeiro era apenas um símbolo, uma sombra que apontava para o futuro, mas cada gota de sangue derramada carregava a lembrança de que o próprio Filho de Deus seria, um dia, o verdadeiro sacrifício. Adão, ao testemunhar isso, compreendeu algo que palavras humanas jamais conseguiriam descrever. A vida daquele animal não deveria ter terminado, mas terminou, porque o pecado havia entrado no mundo. E o cordeiro apontava para alguém que assumiria esse lugar de forma muito mais profunda. Quando esse ritual foi repetido, vez após vez, Adão e Eva começaram a entender não apenas a consequência do erro, mas também a promessa embutida em cada sacrifício. Cada altar erguido era como uma pequena janela para o futuro, uma lembrança de que Deus não havia desistido deles. O sangue derramado não era o fim da história, era a ponte que apontava para o salvo. E ao longo dos anos daquela primeira geração humana, essa revelação se expandiu. Os anjos observavam, silenciosos, como Deus instruía com paciência. Adão era ensinado a transmitir aos seus filhos a esperança da vinda do Redentor. As histórias sobre o plano da salvação eram contadas ao redor dos primeiros lares que surgiram após a expulsão do Éden. Não havia templos de madeira ou pedra. O altar era o primeiro púlpito, e o céu aberto era a testemunha. E, de alguma forma, mesmo em meio à dor de viver longe do paraíso, a humanidade começou a aprender sobre a misericórdia divina. Com o tempo, Deus revelou que esse plano não era improvisado. Não nasceu do caos. Não surgiu após o erro como uma solução de emergência. Ele já existia antes da fundação do mundo. Isso impressionava Adão todas as vezes que ele meditava sobre o assunto.
Deus já havia estabelecido um caminho seguro para caso o homem caísse. Essa percepção, lentamente, restaurava algo dentro dele. Ainda havia sofrimento, ainda havia culpa, mas havia também uma luz que não seria apagada. Essa luz se tornaria, no futuro, a força das gerações. O céu não permaneceu inerte. Toda vez que o sacrifício era oferecido com sinceridade, os anjos se aproximavam, como se quisessem recordar à humanidade que o amor ainda o cercava. Eles viam a terra se transformando, o pecado se espalhando, a dor se intensificando, mas também viam pequenos lampejos de fé, de arrependimento, de esperança. Era nesses momentos que os anjos se emocionavam, porque sabiam que o plano da salvação estava funcionando, pouco a pouco, nos corações daqueles que escolhiam acreditar. O sacrifício, porém, era apenas uma sombra. A verdadeira obra aconteceria quando o Filho de Deus viesse ao mundo como homem. Os anjos falavam sobre isso entre si, tentando imaginar como seria vê-lo deixar a glória do céu para assumir a fragilidade humana. Eles sabiam que ele sentiria fome, frio, cansaço, rejeição. Sabiam que ele enfrentaria tentações reais, dores reais, lágrimas verdadeiras. Esse pensamento os deixava profundamente comovidos. O universo inteiro se perguntou, um dia, como seria acompanhar esse plano tão ousado. E, ainda assim, todos confiavam que Deus não falharia. O capítulo se encaminha para essa grande revelação. O plano da salvação não era apenas doutrina, era a maior expressão de amor já vista. Deus não apenas perdoaria o homem, ele traria de volta a dignidade perdida. Restauraria a confiança quebrada. Reconstruiria o relacionamento destruído pelo pecado. E tudo isso teria como centro o sacrifício perfeito de Cristo. Cada cordeiro era um prelúdio. Cada altar, um lembrete. Cada lágrima derramada por Adão e Eva era consolada pelo fato de que Deus não os deixaria perecer. O universo inteiro aguardava. A terra, mesmo caída, se tornaria palco da maior revelação do caráter divino. Satanás observava com inquietação. Ele sabia que esse plano exporia, revelaria sua perfídia e, no fim, garantiria sua derrota final. O plano da salvação não apenas resgataria o ser humano, ele desmontaria toda a lógica da rebelião. A cruz seria o centro da história, o lugar onde o amor e a justiça se encontrariam de forma perfeita e eterna. E assim, ao encerrar esse capítulo, fica claro que nada estava perdido. O pecado havia entrado no mundo, mas Deus havia aberto um caminho seguro de volta. Um caminho caro, profundo, doloroso, mas possível. Um caminho sustentado pelo amor que não desiste. A história humana não terminaria com a expulsão do Éden. Pelo contrário, o maior ato do universo ainda estava por vir. Tudo estava preparado para que, no tempo certo, o Salvador viesse ao mundo e transformasse a tragédia humana em redenção eterna.